Olá, gente, tudo bom? Hoje estamos aqui de novo, estou aqui com a Dani, né? Pessoal, Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as casas que a gente acaba relacionando com casas de terra. São a casa 2, a casa 6 e a casa 10. A gente viu como necessidade, né, falando sobre gravar este vídeo, para a gente poder se aprofundar mais. Lógico que a gente fala bastante, eu e ela, a gente não vai falar só sobre a 2, a 6 e a 10, né, Dani? É normal, a gente vai falar sobre mais casas, mas a gente decidiu dar um foco um pouco maior nas casas de terra. Era isso. Dani, pode adentrar aí no terreno, eu vou atrás, acho que você domina muito mais assim, assunto sobre as casas do que eu, e eu vou contribuindo aqui como eu puder fazer, como a gente sempre faz. então tá, vamos lá. Pessoal, para começar, sempre lembrando que quando a gente fala de casas, não tem como falar de uma casa só, a gente tem que falar sempre da casa oposta e complementar, que faz parte do eixo. Perfeito, Né? perfeito. Então, quando a gente fala da 2, a gente tem que falar da 8. Quando a gente fala da 6, a gente tem que falar da 12. E quando a gente fala Da 10. da 10, a gente tem que Não, falar você da fez 4. certinho. Certinho, Uhum. né? Isso, da Da 2 10. a 10, da 6 a 12 e da 10 a 4. Isso. Que é a angular que a gente já falou no primeiro vídeo, né, Juliano? Perfeito. Enfim, né? E o que eu acho também interessante a gente sempre olhar na questão dos eixos das casas, que são os elementos que são opostos e complementares também. Perfeito. Né? Então, no caso das casas de terra, que a gente considera as casas de trabalho, entre aspas, né? E a gente pode explicar para o pessoal porque essa conexão. É interessante ver que a conexão é terra e água, né? A casa 2 é uma casa de terra de touro, a casa 8 é a casa de escorpião, a água. A casa 6 é a casa de virgem, terra. A casa 12 é de peixes, água. Perfeito. E a 10 é capricórnio, terra. E a 4 é câncer, água. Então, essa relação da terra com a água, que eu gosto sempre de pensar assim para as pessoas. Eu uso um exemplo quando nos atendimentos, que é quando a pessoa está com campo emocional, água, abalado, Legal. dificilmente ela vai conseguir performar no mundo material, terra. Né? Ótimo. Porque essa é uma grande questão, um grande conflito que as pessoas que eu atendo entram, porque muitas pessoas que trabalham, elas ou são autônomas, ou elas são super responsáveis, né, por cargos altos nas empresas que elas trabalham. E aí, quando elas começam a viver aquelas fases da vida mais de tormentas emocionais, de turbilhões, elas trazem muito essa demanda, cara, eu não tô performando no trabalho, meu Deus, e agora? Essa superioridade e essa responsabilidade. Bem legal o que tu tá trazendo e para mim relaciona muito em relação a algo que eu já vi muito sobre o elemento água, que é essa correspondência, essa oposição e complementariedade que faz com o elemento terra. Eu entendo, né, a necessidade da terra para com a água, mas eu vou falar primeiro da necessidade da água para com a terra, porque nós dois somos escorpianos, aí você vai puxar um pouco para esse lado. A água em si, ela precisa de um direcionamento, né? Então, por exemplo, se a gente tem um rio, uma cachoeira, um riacho, um lago, ele tem abas, ele tem bordas. A cachoeira, ela tem que fluir, o rio tem que fluir, o mar tem que fluir, né? Então, o recipiente, digamos assim, que o mar vai fluir é a areia. Então, a areia, né, tem uma correspondência com virgem, tem uma correspondência com a 6, é algo popular, é algo detalhado, é algo que é encontrado em mais lugares, é mais visto também, e tem a sua utilidade, por que não? E o mar se relaciona com peixes, talvez se relaciona também com a 12, que é aonde vai fluir essa água. Tem que ter uma terra, tem que ter uma areia, tem que ter uma continência. Perfeito. Isso, uma contenção, perfeito, Dani, isso mesmo. E a 2 seriam as rochas, né? Essa parte de touro também vai se conectar com touro, por que não? A cachoeira, que é escorpião, tem que fluir por algum lugar, tem que bater em algum lugar, essa água tem que ser direcionada. Mas falando em si do comportamento astrológico, o que isso significa? A água é mais fluida, ela é mais criativa, ela é mais emocional. Só que provavelmente ela não vai ter tanta responsabilidade, horários, né, rotina como a Terra teria. Então a Terra fornece mais a casa 2, 6 e 8, Touro, Virgem e Capricórnio, fornecerão mais estrutura para a água. Essa combinação que a Dani está trazendo é muito interessante, é muito fundamental para quem tem muitos aspectos em água ou em terra ter essa ligação.
E por que eu comecei falando da água no sentido de fluir as emoções? Porque a Terra tem dificuldade de fluir as emoções. É missão dada, missão cumprida. Eu sempre falo isso nos vídeos, né? Exato. É trabalho, é rotina, é a vocação, né? Eu tô morrendo aqui, não, mas eu tenho que trabalhar. Será que não era interessante propor não ir ou se cuidar, água, regeneração, né? E muitas vezes a água, não, deixa eu fluir, eu quero fluir. Então, vamos trocar esse horário, vamos mudar. Não, mas era para ser ali, todo mundo já está lá esperando, né? Tem um horário, tem uma data, porque tem um propósito, tem uma energia também que ela foi condicionada com o tempo, né? Que são as rotinas, são os planejamentos que a Terra nos dá. Então, os dois polos que são femininos, né? Senão a gente está falando de energia yin, se complementam e fazem, então, uma força, como a Dani muito bem falou, tá com uma questão estruturada emocional, não vai conseguir tanto fluir no campo mais financeiro, ou mais terra, né, ou mais profissional, e vice-versa. Talvez se tiver com questões muito profissionais, ou muito de rotina, muito de estabilidade, também não vai estar conseguindo fluir nas questões emocionais, nas questões mais espirituais, ou, por que não, né, emocionais. Perfeito, Juliana. Me estendi muito? Não, tá ótimo. Isso aí. Boa. Vamos lá, então. Então, assim, começando para a casa 2, né? Casa análoga ao signo de Touro. E quando a gente vai pensar na casa 2, eu gosto muito de trazer também o planeta que rege Touro, que é Virgem, pensando no Virgem, na Virgem correlacionada a Touro, né? Porque Vênus, Olha só. Não, tranquilo. Tá tudo certo. Eu também tava, mas eu já tava indo contigo também. Eu tava indo. Não, tá tudo certo, eu já tava fluindo contigo aqui. Sim, é o Touro e o planeta Vênus. Planeta Vênus. Perfeito. Os dois têm Vênus, por isso sim. que eu confundo. Não, é que Libra também é Vênus, né? Perfeito, isso. Bem tranquilo. Então, assim, eu gosto de também trazer a força da Vênus, planeta Vênus que rege Touro, para falar da casa 2. Perfeito. Porque para mim isso tudo faz uma junção legal, porque para mim a casa 2 é a casa dos nossos valores. É assim que eu começo a pensar, Juliana, não sei como é que você pensa. Ótimo. Mas eu penso que são os meus Até valores. Se a gente for falar de dons e talentos, fala dos valores. Fala daquilo que a gente valoriza, você tá? Exato. Eu acompanho perfeitamente. Né? Então, assim, os meus valores, eles são primeiramente subjetivos, e aí eu materializo eles na vida. Então, sempre quando eu olho o tema das casas, algumas em especial eu gosto de trazer essa imagem, né, de que existe o lado subjetivo do tema da casa e o lado objetivo do tema da casa. Ótimo. E a casa 2, para mim, ela traz esse aspecto. Então, o que eu valorizo, eu vou levar para o mundo e vou transformar isso em valor concreto, real. Nossa, muito bom. Né? Mas os meus valores, eles são subjetivos também, são os valores que eu já trago comigo, né? A casa 2 vem depois da casa 1. Se a gente pensa naquela que a gente começou no vídeo anterior, quem não viu tem que ver. O processo. É o processo da mandala do zodíaco, iniciando na casa 1, que é a casa análoga a Áries, que é o eu chegando no mundo. Identidade. A identidade, que essa identidade traz como valores e que podem se transformar em recursos financeiros, materiais nessa vida. Touro, né? Por isso que a gente sempre pensa assim, as pessoas falam de Touro, Touro é materialista, Touro quer, né, só pensa em dinheiro, em posses, em ter, sim, isso é de Touro, né? E isso é o tema da casa 2. Por quê? Por que a casa 2 vem logo após a casa 1? Porque, você chega no mundo, você tem que ter as estruturas. Você é a sua essência, a sua identidade, que você tem, você compartilha suas ideias, você faz sua família, entende? Né? Existe uma escadinha, né? Um processo que está aí nas casas. Eu achei legal você trazer da Vênus, e achei legal que a gente se confundiu. Por quê? Bom. Não, achei muito bom. Sabe por quê? Porque eu não ia falar isso, agora eu vou falar. Quando a gente encontra a Vênus em Libra, que encontra na 7... talvez nós estejamos falando dos valores que a gente compartilha com o outro, ou que a gente vê no outro, por isso é 7. E eu nunca tinha parado para pensar na Vênus da 2 em Touro dos meus valores, por isso os meus talentos. Achei muito legal. Nada por acaso também que a gente fez essa transição. Porque isso mostra muito, né? Você falou assim, não com essas palavras, né? Que você foi muito sutil, mas, por exemplo, assim, do Touro ter essa coisa assim, não, o que é meu,
as minhas posses, né? Às vezes até num aspecto negativo a avareza, né? Mas a sombra, mas qual que seria a verdadeira essência disso? Os valores que ele imprime no mundo, os talentos que ele emprega, né? É muito comum conhecer pessoas de touro, tanto homens como mulheres, que trabalham muito. São pessoas que resolveram muito cedo as questões do trabalho, talvez até, eu não digo necessariamente financeiras, mas eu digo necessariamente de saber trabalhar. O taurino e a taurina têm muita habilidade de saber, não, eu vou trabalhar, eu vou desempenhar, eu vou botar em prática os meus talentos, né? E aprende, tem paciência, sabe fazer as coisas, né? Muito legal isso. Então, fazendo esse paralelo, a gente nem ia falar um pouco da 7, mas dá para dizer que a Vênus, então, na 7, quando encontra a regência de Libra, fala dos valores do outro, de olhar, de apaixonar-se, do amor, mas do amor talvez compartilhado, que tem muito a ver com o toque que o outro lhe apresenta. E a Vênus da 2, eu me amo, eu me valorizo, então deixa eu olhar com carinho para esses talentos, deixa eu desenvolver com paciência, que tem a ver com todo, né? Eu acho que foi muito legal a gente trazer esse gancho aí da Vênus da 2. Muito bom. Então, Juliana, legal isso que você trouxe outros elementos, né, outros ingredientes que falam da casa 2. Tem a ver com a autovalorização mesmo, né? E tem a ver, teve outra coisa que você falou, agora esqueci, mas a estrutura, né? A estrutura. A estrutura, né? Como que a gente consegue estruturar esses valores na vida e fazer com que eles gerem recursos financeiros pra gente, ou seja, transformar isso em trabalho. Né? Então é uma casa super importante, né, gente? Vem depois da 1, são os pilares mesmos da vida, né? E é sim uma casa bem concreta. Nossa, com certeza. Né? Então, assim, a questão dos valores, né? O quanto que eu me valorizo, eu consigo passar esse valor para o mundo. Total. E receber isso em troca. E transformar isso nas estruturas, né? No conforto, nas necessidades que eu preciso minimamente ter sanadas para eu seguir adiante, né, no mundo. Perfeito. De uma forma que a minha alma também possa botar para fora tudo que ela tem para botar, porque tem essas questões já organizadas. Perfeito, Dani. E isso não aconteceria dessa forma se não fosse uma casa de terra. Não basta ser como essência do fogo, talvez 1, 5 e 9, de alguma forma, ou pensar, relacionar 2, 7 e 11, que seriam casas do ar, ou sentir 4, 8, 12. Não, é colocar na prática. É a 2, é uma casa de terra, né? Ah, mas eu tenho talentos. Tá bom, que bom que você tem talentos. Não, mas deixa eu te contar, eu tenho talentos. Que bom, estamos conversando sobre isso, mas cadê? No mundo real, né? Na prática, onde você apresenta isso? Touro é muito isso. Né? Touro tanto que é o oposto psicológico e complementar, digamos, complementar de Escorpião, que Escorpião é muito emotivo, né? É muito introspectivo, as coisas estão mais visceral, mas muitas vezes as coisas estão dentro da própria caverna de Escorpião. Não, deixa eu te mostrar isso aqui, tem um livro lá há anos, né? Não mostrei pra ninguém, deixa eu te mostrar que estava trancado 7 chaves hermeticamente. Né? E o Touro já está muito, participa muito, porque eu vejo muito isso na energia dos taurinos, né? Das taurinas, assim, eles são presença, né? Nada é muito teórico, tudo é muito mais prático, é muito mais, não, é dia tal, é dia 12, não sei o quê, tem uma agenda, tem um protocolo, tem uma fisicalidade, né? Tanto que tem essa questão da alimentação, dos prazeres, da sexualidade, porque vive a essência do que é sensorial, né? E a gente só vai conseguir transpor e colocar os talentos se a gente for para a prática. Colocar na matéria, como a Dani falou da 2, né? Exato. E a questão do que é meu, né, das minhas posses, né, isso também é outro tema que para mim é bem forte da casa 2. As minhas posses, né, e o que eu faço com isso no mundo, né, e aí a gente pode começar a pensar no oposto complementar, que é a casa 8, que eu penso, né, já que a casa 2 são os meus valores, a casa 8 são os valores dos outros. Perfeito. Né? Ou seja, a casa 7 para mim são os outros, e aí vem a casa 2, os valores dos outros, né? As minhas posses, as posses dos outros. E é isso que você estava falando também de uma coisa que eu acho muito legal da casa 2, que é a questão da estruturação e muitas vezes a inflexibilidade realmente que você tem que ter com os compromissos do mundo material para que eles se sustentem. Ótimo.
né? Ótimo. Que isso também é dos signos fixos, e são as casas fixas que a gente está falando, né? Casa 2 e a casa 8 é o eixo de casas fixas, Perfeito. análogo aos signos fixos de Touro e Escorpião. E às vezes o taurino ele parece ser muito cabeça dura, né? Porque não, tá marcado, tá marcado, tá marcado e eu vou, né? Então assim, o quanto que a coisa precisa ser realmente assim, ó, fixa, firme, forte, sem nada derrubar, que já é o oposto complementar ali de Escorpião, né? Que não, mas espera aí, né? Não precisa ser assim, olha só, a gente pode a água, né? A água ela vai se moldando, se flexibilizando, e a casa 8 ela tem um pouco mais desse movimento, né, do que a casa 2 de terra fixo, né, Perfeito. gente? Lembra que a gente está falando das casas de trabalho, que são as casas de terra no zodíaco, 2, 6 e 10, só que não dá para falar só delas, tem que falar do oposto complementar. Isso pega as casas e os signos e os elementos. Perfeito, né? Não, com certeza, tu considera que eu tenho uma percepção sobre os fixos, né? Correlacionando com o touro. Na minha percepção, touro é o mais fixo dos fixos, porque ele é o fixo da terra. Ele é a rocha, né? E aí a gente tem uma oposição em si, tem uma oposição de touro e escorpião, e tem uma oposição em escorpião, que é a água fixa. Então já há um pequeno conflito ali, porque né, a água em si ela é flexível, mas como ser água? Como se tornar a água fixa? Como seria isso, né? E eu vejo várias vezes essa relação. Achei legal você trazer o oposto das casas, porque de fato a casa 2 ela vai ser mais fixa, ela vai ser mais física, mais pé no chão, mais voltada ao mundo do trabalho, ao mundo das finanças, por que não? E aí a gente já vai ter, como você colocou, os bens dos outros, as heranças, o que vem através da morte, casa 8. Então tem uma relação com a 8, sim. E a gente pode colocar, talvez, como a 2 simbolizando a vida e a 8 simbolizando a morte, não engessar esse conceito, mas assim, aquilo que tem a ver com a vida no sentido da prática, da materialidade, e aquilo tem a ver com a morte na 8 de uma transmutação, porque a 2 vai querer fixar, vai querer cristalizar para que a gente mantenha. E a 8 vai querer destruir para que a gente tenha algo novo. Então essa relação vai ser maravilhosa e linda. E a gente tem que olhar com cuidado para a astrologia para não dizer uma é boa, outra é ruim. Não. Né? O escorpião vai falar muito da mudança. Né? É difícil as pessoas passarem por escorpião sem um toque, talvez, do próprio veneno ou antídoto, que tem uma mudança e, consequentemente, né, complementarmente falando, touro vai estruturar o plantio, né? A gente tem que plantar essa mudinha, a gente tem que regar, a gente tem que deixar crescer. Então existe uma amorosidade também em touro, porque não de uma paciência, que muitas vezes a gente não tem em escorpião. Porque escorpião vai modificar, vai colocar uma magia, alguma coisa que vem sem a gente perceber. Você falou antes visceral, né? Eu concordo contigo, acho que é bem por aí. Ótimo, Juliano. E para mim esse eixo, assim, né? A gente está falando bastante de touro e escorpião, que é na casa 2 e casa 8. Para mim é muito isso, assim. A casa 2, você só muda algo que não esteja funcionando. Porque se está funcionando, você deixa essa estrutura concretizada. A casa 8, você muda porque a essência da vida é impermanência, né? Então, essa coisa da transitoriedade da vida, dos fluxos e refluxos e que você tem que ir acompanhando, né? Só que, lembra no início do vídeo, quando eu falei, como que a gente tem que aprender a equilibrar, porque a gente tem a casa 8 e a água é a essência do movimento. E o movimento emocional psíquico, que é da água na astrologia, ele é constante. Mas tem vezes que a vida está acontecendo e você está com esse movimento muito maior do que no correr do dia a dia. E aí isso vai pegar lá suas estruturas. E daqui a pouco as suas estruturas elas começam a balançar. E quem é muito de terra, quem tem muita coisa na casa 2, quem é taurino, né? Enfim, tem essa ênfase aí de casa 2, terra, touro, muitas vezes pode se abalar mais ainda porque está abalado, né? E não está dando conta de manter aquelas estruturas e às vezes não percebe que as estruturas elas já estão ruindo, elas precisam entrar no movimento da água e deixar ir, né? Porque tem essa coisa, a dificuldade de mudar algo, casa 2, as coisas têm que permanecer, e a casa 8, a necessidade das mudanças.
E bem lembrado, né, Juliano? A casa 8, para trazer um pouquinho mais para a prática das pessoas que talvez possam não estar entendendo o que a gente está falando, por que é importante saber das casas astrológicas na astrologia? Porque, gente, quando você vem conversar com um astrólogo por alguma coisa que está acontecendo, é um tema, né? Então, se você diz assim, ai, Dani, eu quero saber sobre herança, porque tem um negócio de herança na minha vida acontecendo e eu quero saber quando que isso vai desenrolar, o que está por detrás disso, qual é o aprendizado, eu preciso saber do tema, porque daí eu correlaciono com a casa. Perfeito. Porque a casa são os palcos da nossa vida. Então, quando você me diz o tema, casa 8 tem o tema de herança ali, como o Juliano trouxe, né? A herança que é algo que vem do outro, que nem eu estava falando, né? Então, se a casa 7 são os outros da nossa vida, a casa 8 são os valores dos outros. Então, herança está ali dentro. Né? E aí, o que vem de herança? Morte. Então, é uma casa que fala dos temas da morte. E o que morte fala? De transformação, de fim de um ciclo. A herança só vem depois da morte. Exato. Né? Lógico que tem herança em vida, mas assim... Não é dessas que a gente está falando. Não, tranquilo, mas eu digo, de novo, a parte que cabe a 8, que no sentido da transformação. Eu acho que é muito mais sobre transformação do que sobre morte, né? Que eu acho que nesse sentido que dá para entender. A gente pode ir avançando um pouco, que a gente fala bastante, né? Deixar que a gente fica até amanhã. Que a gente vai para 6. E aí eu vou falar um pouquinho, quero muito saber da Dani, porque eu percebo a 6, para mim, eu não consigo descolar a casa do signo, não consigo, né? Para mim, a 6 já é um trabalho mais rotina. Sim. E não necessariamente eu preciso ganhar dinheiro com aquilo, mas a maneira pela qual eu executo a minha rotina. Então, onde eu coloco detalhes, onde eu organizo, como é a minha prática na rotina, né? Como eu desempenho esse trabalho, talvez mais do que o trabalho em si. E de qual maneira, talvez o signo vai falar, ou algum aspecto, algum planeta que ele esteja, eu sou útil. Eu tenho uma capacidade de servir um propósito. Depois a gente já vai distanciar ela da 10 para a gente conseguir tatear aqui, mas te passo a palavra já, né? Perfeito, eu concordo contigo, Juliano. Então, o recurso financeiro direto é casa 2, né? O dinheiro que entra na nossa vida, que a gente gera pelo nosso trabalho, né? Ou que a gente traz, né? Porque isso já veio comigo. Né? Enfim, perfeito. A casa 6 para mim realmente é uma casa que tem a ver com as rotinas que são importantes para que você siga estruturando o campo do trabalho na sua vida, perfeito. Né? Então, assim, se eu não mantiver uma mínima organização aos temas da casa 6, isso a gente vai trazendo, ótimo. Né? Que é análoga à Virgem, né? Que tem o planeta Mercúrio como regente, ou seja, né? Essa clareza intelectual de olhar para as coisas que eu tenho que fazer e conseguir organizar tudo ali numa rotina que funcione, sim. Né? Porque signos de terra têm muita necessidade de serem funcionais no mundo material concreto, né? Então, são as burocracias também do dia a dia, né? É uma casa de burocracia, porque para muitas coisas acontecerem, né, na sua vida profissional, tu tem que ter uma organização e passa por muitas burocracias, muitas vezes, né? Ótimo. Detalhes, Exato, né, Juliano? Ter que lidar e tal. Então, isso sim, para mim, né? Tem muito mais a ver com o plano do trabalho no dia a dia. E como que você vai fazendo isso na tua vida? Ou seja, que horas que você acorda, que horas você faz tal coisa, que horas você faz tal coisa, como que você mantém as coisas prontas para elas funcionarem quando elas têm que funcionar. Perfeito. Uma casa de movimento do cotidiano. E é mutável, né? É uma casa mutável. Boa. Eu preciso falar do gancho que a gente se embananou lá atrás, mas acho que funciona muito para agora. Falar da regência de Mercúrio para essa casa, e daí a gente tem a regência de Mercúrio, digamos que para 3, relacionando aí com Gêmeos, mas aí é legal a gente ilustrar algumas diferenças. Gêmeos, que é um signo do ar, fala do Mercúrio, mas fala do Mercúrio mais intelectual e muito mais subjetivo, muito mais impalpável, subjetivo, intelectual, propõe jogos, propõe enigmas que às vezes nem se apresentam na realidade e nem precisam. É mais, talvez, um exercício mental do que para qualquer outra coisa. E quando a gente está falando do Mercúrio na 6, ou regente de Virgem, para o dia a dia, é um raciocínio
lógico, sim, mas para a prática. Como a gente vai fazer aqui? Tem espaço? Não tem? Que horas é? Como que a gente organiza isso? Como que a gente limpa? É uma questão de organização e limpeza, claridade nas ideias e uma organização funcional para a prática, né? Aí eu já vejo uma regência de Mercúrio na 6 muito mais conectado à minha prática. O que eu tenho que fazer? É o Mercúrio relacionado à vida real, aos protocolos, por isso também as rotinas, as burocracias, eu acho que faz todo sentido, sim. Cotidiano, né? E aí nessa 6 a gente vai encontrar as maneiras como a cada um atua dessa forma, né, dentro do mapa astral. Exato. E outro tema muito dessa casa eu penso é o cotidiano mesmo, né? O cotidiano chato da vida, né? Porque a vida cotidiana ela é chata, né, Juliano? Não sei como você vê isso. Não, perfeito. Mas, tô adorando. Meus clientes, quando falam, a vida adulta é chata, né? É rotina, cotidiana, aquela mesmice, Sim. né? É o servir, né? Mas Perfeito, a gente tem que estar aqui para servir ao mundo, às pessoas, o que a gente se propôs. Então, acaba entrando numa chatice mesmo e ponto, né? E aí, por que eu tô pegando esse gancho? Pra gente começar a falar da casa 12, Ótimo. que a casa é o posse complementar é de água de peixes. Que é a viagem total na vida, sem cotidiano, sem regras, sem rotinas, né? E eu penso muito nesse eixo, assim, a casa 12, peixes, você tá lá em cima, no cume da montanha, se propondo a meditar, a ver a vida passar, entrar em contato com Deus, com as energias, com você, né? Assim, que não tem tempo e espaço. Quem medita, né, Juliano? Assim, sabe assim, você entra no estado de meditação, você pode ficar horas ali, né? Meditadores que já tem um bom tempo. Assim. Se você tem hora para fazer qualquer coisa, é melhor nem começar a meditar. Porque, cara, não dá, né? Você entrar nesse outro mundo aí, de cima da montanha, e ficar ali, zen budista, né? De monges e tal, né? E é o oposto à casa 6, é o oposto disso tudo. Tipo, gente... Vamos lá, a vida ela tem que acontecer, tem que funcionar, não tem essa não, né? Então, essa oposição e complementaridade do eixo da casa 6 e casa 12, que eu vejo que muitas vezes é algo muito complicado para pessoas organizar, se existe uma ênfase ou em peixes ou na casa 12, né, viver esse mundo mais casa 6, de rotinas, de dar conta, de realização na matéria virgem, ou o contrário, né? Quem tem ênfase na casa 6 e em terra, em virgem, entrar nesse outro fluxo de deixa as coisas acontecerem, deixa as coisas fluírem, peraí, não precisa ser tão rígido, não precisa ser tão inflexível, não precisa ser tão, né? Eu costumo botar ali nas minhas lives de sábado, o horário entre 8h30 e 9 horas da manhã, eu tenho um compromisso, sábado, 8h30 a 9 horas da manhã, eu não vou começar 8h30, talvez eu comece às 9, talvez eu comece nesse meio, né? Muito legal tu trazer, na mesma hora que tu falou, eu estava pensando justamente na 12, e eu acho muito legal, muito interessante essa oposição em si que a gente está trazendo, porque a 6, ela fala de um protocolo, sim, de detalhes, de burocracia, mas ela é uma casa de terra, então ela fala de algo objetivo e prático. Enquanto que a 12 não vai falar de nada prático. Porque a 12, ela tem relação com Netuno. Ela tem relação com Peixes. Ela é a última casa. Então a gente já está mais para lá do que para cá nela. Né? A gente está falando, talvez, se puder conectar com algo de humano, intuição, sentimento, emoções, espiritualidade, inspiração, mas eu não sei se vai ter algo mais palpável para trazer da 12, porque a 12 não é palpável, a 12 é muito subjetiva. E ela vai rivalizar, sim, e fazer essa oposição com Virgem e Peixes. Virgem fala de pagar boleto, fala da data, fala da função. Não, eu paguei a internet, então tem que estar aqui, vou ligar lá. Que vai vir se você atrasar. Exato, boa, né? O preço que quais são as conclusões, as consequências que eu vou passar se eu não pagar esse boleto, né? E Peixes, a 12, vai ser o esquecer disso, que aí vai acontecer uma outra coisa. Então eu acho que a 12, num viés positivo, vai falar muito de fé. Fala muito de se jogar nesse desconhecido, né? Quando a gente fala de espiritualidade, é muito bonito que a gente tenha esse coração e essa percepção para falar da 12,
que é de um mergulho em algo que a gente não sabe direito, né? Você pode ter uma fé muito gigantesca em Jesus ou em Deus, eu também, e eu posso definir em palavras algo que seja completamente diferente de você, e talvez eu não consiga nem definir em palavras o que eu mesmo penso ou sinto. E a fé e a 12 fala muito disso. Enquanto que na 6 eu vou encontrar aspectos mais que eu consigo descrever, que eu consigo dar uma minúcia, que eu consigo detalhar. E interessante, gente, também, eu sempre falo isso em todos os vídeos, é que a gente entenda todas essas casas, porque as casas são caminhos, melhor falando, são lugares, né, que a gente vai passar. Se eu falo assim, onde é a casa da Dani? É um lugar. As casas na astrologia também são lugares. Em que lugares da vida? Acho interessante que a gente perceba dessa forma esse papo aqui, né? Claro que a gente mistura muito, a gente relaciona, né? A 12 tem a ver com Netuno, tem a ver com Peixes, a 6 tem a ver com Virgem, tem a ver com Mercúrio, mas a gente está falando de lugares, a gente está falando de posicionamentos na vida, lugares específicos, né? Momentos, lugares específicos. E é legal a gente entender dessa forma, né? A 12 é o lugar da fé, é o lugar da subjetividade, é um lugar da água também, é um lugar de fluência, é um lugar de uma casa que é aquática, então talvez ela não vai ter tão estruturadinho as portas, janelas e chão, e piso e decoração como a 6, né? Mas a 6 talvez não vai nos surpreender tanto quanto a 12. Então são casas diferentes, são lugares diferentes, são momentos diferentes, e todos nós temos as 12 casas dentro do nosso mapa astral. Exato. A questão mais material que eu consigo ver da casa 12 é pegando a palavra da casa 6 e jogando para 12 do jeito que ela funciona. Ou seja, a casa 6 é uma casa de servir, né? De serviço, de utilidade desse serviço. Ou seja, é bem virgem, né? É conectado ao signo de virgem. Só que a casa 12 também é uma casa de serviço. Mas é um serviço, muitas vezes, não só, né? Mas um serviço desinteressado, altruísta, né? É a água, é servir para o bem-estar da água, né? Que a água, ela tem essa questão do emocional, do psíquico, do bem-estar, e é isso. A casa 6 é o servir, né? E o bem organizar e o bem servir para que a gente siga construindo muito bem o nosso mundo na matéria, né? Começando ali por Touro, passando por Virgem, chegando no topo, que é o Capricórnio, né? 10. Isso, e é o serviço interessado, casa 6, né? É o que a gente faz para que as coisas retornem no plano material. A casa 12 tem a ver muito com o serviço desinteressado, porque por isso que é uma casa, a casa 12, que ela tem muita conexão com as instituições filantrópicas, mas também com as instituições, os asilos, as prisões, os hospitais, né? Esses lugares que as pessoas vão e ficam fechadas por um tempo, né? Recebendo ali o serviço dos outros, e não cuidado. Recebe muitas vezes financeiramente, recebe como bênçãos e dons que não são nem naquele momento, né? Por exemplo, uma pessoa que trabalha numa casa espírita, ela não recebe necessariamente uma remuneração, mas o bem que ela faz volta a ela de outras formas que são subjetivas e são contadas na 12. E na 6, talvez eu esteja mais organizado, esteja sendo remunerado, há uma troca física. Exato. Muito legal você fazer isso. Eu acho que o objetivo, né? Claro que quem está trabalhando num hospital, numa prisão, num asilo, num convento, nas casas de repouso, essa pessoa, ela vai receber também, ó, casa oposta, complementar, né, a terra dela e tal, mas ela tá ali para servir pela saúde, pela cura do outro. E precisa-se também de rotinas, né? Também se existem rotinas, mas vamos pensar, o que pauta a casa 12, Peixes e Netuno, são outros propósitos do que pauta a casa oposta e complementar, que é a 6, Virgem, Terra e Mercúrio, né? E quando a gente encontra elas no mapa, no nosso, e conecta, melhor uma e a outra vai desempenhar. Exato. Né? Que é o que a gente começou falando sobre esse abastecimento que a água dá para a terra e a terra dá para a água. Exato, né, Juliana? Então eu vejo muito esse eixo, assim, que é o eixo do serviço para mim, né? Uma casa 6 é o serviço ao modo terra e outra é o serviço ao modo água, né? De casa 12, que é uma casa dificinho mesmo, né? Inclusive, né? Da gente realmente conseguir concretizar no plano material, ter imagens, mas para mim eu vejo muito nesse ponto. Perfeito, né? Você está muito, muito coerente, eu gostei muito das relações que a gente fez. Eu acho que dá para avançar para 10 e conectar com a 4.
Vamos lá. Tá. Eu vou começar pela 4, Tá. que ela já fala do fundo, né? Fala do fundo do céu, depois a gente vai pro meio do céu, também na 10. Eu acho que a 4, para mim, é mais fácil de desenhar porque ela fala mais do lar. Ela fala mais do ambiente de casa em si, não só como é a nossa casa atual em si, mas como o que a gente aprendeu a nomear como lar e as nossas memórias, que estão, para mim, muito conectadas aí com os baús cancerianos, né? E com a lua em si, com a mãe, né? E quando a gente vai para o pai, né? Não sei se tu tem essa mesma visão, mas a gente pode também trazer isso para o vídeo, né? Que também vai ser super rico. Mas na minha percepção, a lua fala mais da mãe, o sentimento, a geração, né? A nutrição. E a 10, que fala mais de Capricórnio, fala mais de Saturno, que é mais séria, ela é mais os limites, mas é eu no mundo, eu no mundo profissional, e aí sim, a gente pode trazer a 10 como uma conexão da minha vocação, do meu eu, como eu sou conhecido profissionalmente, né? Qual é o meu lugar mais alto, né? Na sociedade, para servir, para ser vista também, como as pessoas me enxergam mais no mundo, não como as pessoas me enxergam como um ascendente, né? Mas como as pessoas me enxergam no meu mundo profissional, como eu sou profissionalmente. Eu acho que daí está na 10, né? E também, justamente, achei legal que você falou do caminho, né? Os dons e talentos, como eu desempenho na minha prática, na minha vontade responsável na 2, como eu trago na rotina, trago isso de maneira concreta, todos os dias, um pouquinho, detalhe, vou refinando, vou trazendo uma servidão consciente e não despretensiosa e altruísta como na 12, mas com uma vontade, com uma consciência, com um propósito de servir na 6, até que a gente encontre na 10 talvez a conclusão desse mundo do trabalho, dessa energia do trabalho, que daí é como eu sou visto profissionalmente, como é a minha identidade profissional, o lugar mais alto que eu posso chegar na minha vocação e de destaque, em que eu, vou usar o estereótipo capricorniano, tenho autoridade de mim. Como é a minha autoridade na 10 de quem eu sou no meu trabalho. Eu posso trabalhar para os outros, sim, eu não preciso necessariamente ser chefe, mas como é a minha autoridade em relação ao meu trabalho? Não, eu faço isso com legitimidade, eu posso bancar isso, né? Acho que Capricórnio também fala dessa responsabilidade, a casa 10 fala, não teria como a gente chegar até ela sem esse peitar, assim, não, eu faço isso mesmo e banco essas minhas atitudes porque estou nessa 10. Estou no ápice da minha profissão na 10. A imagem pública, né? Perfeito. Juliana? A imagem pública que as pessoas têm na gente, né? Certo. Perfeito. Eu acho que tá tudo bem legal, assim. Trazer um exemplo só para ilustrar, né? Que até, pessoal, eu tenho Virgem no meio do céu na casa 10. Olha aí. E a minha imagem pública, muitas pessoas veem que eu vejo que você estuda bastante, né? Porque eu posto muita coisa no Instagram, que é mais a rede do dia a dia, coisa de livros, de estudo, de coisa que eu estou estudando, que eu já estudei, né? Então, assim, eu tenho essa conexão muito forte com os estudos dos cursos que eu estou fazendo e tal. E muitas vezes, a minha imagem pública já imprintou nas pessoas isso. Eu vejo que você estuda muito. Nossa, que legal. Nossa, às vezes eu recebo feedback, uma menina muito estudiosa, né? Ou seja, é exatamente isso, a nossa imagem pública, como que as pessoas nos reconhecem no mundo através de toda a construção que a gente vem fazendo por todo o zodíaco, mas estamos falando aqui de casas de trabalho, né? Principalmente a casa 2 e a casa 6, né? Como que você faz isso acontecer no mundo, né? Você traz os seus valores, né? Você coloca eles ali no dia a dia, valores casa 2, no dia a dia casa 6, e isso vai dar base, né, para esse triangulinho ali das Perfeito. Casas de terra e essa visibilidade aí sua no mundo através dessa construção do material que você faz, né? Trazendo também outro vídeo que nem todo mundo tem uma carreira, uma profissão e se importa, mas que todo legal. mundo faz essa base e mostra para o mundo algo, né? Assim, fulana, que nem eu trouxe no outro vídeo, é dona de casa, né? Bom, mas como que é essa dona de casa? Como são os valores? Como que é o dia a dia lá, né? Faz essa basezinha aí. Mas, se alguém vier querendo saber de questões de carreira e profissional, né, Juliana? Porque muitas pessoas realmente vêm buscar a ajuda da Soja para saber, para se direcionar, né? O meio do céu, a casa 10 é muito importante, pessoal.
um dos ângulos, por isso que a gente fez um vídeo só, né, sobre isso. E é o que pega muita gente, né? O que eu vou fazer da minha vida? Para onde que eu vou me direcionar? Casa 10, e aí você começou falando da casa 4, né? E esse direcionamento, ele muitas vezes tá conectado com as nossas bases. A base do lar vai poder me fazer com que eu saia com uma estrutura que eu aprendi. Que a gente passa mais tempo dentro de casa. A gente aprende mais, né? É um lugar mais de sentar no chão, de tirar o tênis, de estar mais nessa fluidez que é o lar. Né? E se o lar não for assim, aí como vai ser a 10? Né? Interessante essa percepção. E gostei que você falou do triângulo, que para mim dá para pensar também assim, né? A 2 está aqui, a 6 está mais ou menos aqui, e a 10 está lá em cima. Então, como é que eu vou para essa 10? Né? Eu tenho que ter base. Não vai ser uma pirâmide, um triângulo invertido da água, que a gente tem a 8, a 12 e a 4. Boa. Que está mais flutuante, que tem mais energia no mundo do outro. Né? Não, é uma energia no eu. O que eu tenho que fazer? Como é que eu trabalho eu por mim? Então, são duas estruturas aqui no eixo do eu, a 2 e a 6, para a gente poder ir para 10. Né? O que sustenta? Né? Quais são os meus dons, meus talentos, minha responsabilidade, o meu fazer todo dia, a minha concentração perseverante, a minha rotina, como eu cuido dos detalhes, como eu tenho uma percepção servil, proposital, para que eu vá para essa 10, para que eu vá para a minha vocação. Então, essas duas bases, a 2 e a 6, sustentam, de certa forma, e se conectam com a 10, né? Todas elas vão se conectar, como a Dani bem falou do triângulo. Perfeito. E você falou da base, né? E dependendo da base que você teve, é o que você tem de possibilidade de ir até a tua casa 10, né? Então, como é importante essa relação que a gente falou no vídeo anterior, casa 4 e casa 10, as nossas bases e como a gente vai para a vida, né? E aí eu gosto muito de dizer, trazer essa imagem de casa 10. Bom, se você teve uma base que não valoriza a educação formal, dificilmente você vai querer ir para 10 com uma educação formal. Né? Dificilmente, legal, né? Não que não possa. Certo. Né? Se você tem uma base, enfim, lá que valoriza certas coisas ou que te traz, e você quiser ir para um outro campo, vamos pensar, uma família de intelectuais que valorizam uma carreira, sei lá, acadêmica, ou, né, em concurso público e tal, e aí o filho quer ser esportista, quer se direcionar para a casa 10. Perfeito. Né? Porque são os conflitos também, ó, o oposto complementar que a gente muitas vezes traz na vida. E questões de casa 10, pensando em carreira, profissão, muitas vezes é isso. A pessoa, às vezes, ela quer ir para um lugar, casa 10, desenvolver um trabalho, uma carreira, tem um propósito que é muito diferente da sua família. Isso gera conflito. Se está em similaridade com a base, a casa 4, tudo bem, geralmente as pessoas fluem mais. Né? Mas é muito importante esse eixo, né? Assim, casa 4, as nossas raízes, nossos antepassados e o que a gente recebe, e o quanto que muitas vezes essa base, ela nos traz uma dificuldade de ir para onde que a gente quer na casa 10, trazendo esse pontinho. Muito legal, muito legal. Gostei muito do que tu trouxe. Acho bem pertinente trazer isso. A astrologia acredita sim em livre-arbítrio, em desempenho das nossas potencialidades, mas existe um mapa que ele já estava quando a gente nasceu. E não olhar para ele é quase como uma negligência, como uma ignorância nossa, porque se a gente tem essa possibilidade, né, faça um mapa astral, né, é tão barato por quanto a gente aprende, em relação ao quanto a gente aprende e quanto a gente pode aprofundar. A Dani trouxe algo que eu acredito muito também no meu trabalho, que é assim, existem as influências do mapa, mas existe o que a gente pode fazer dela. Então, talvez eu não tenha ali dentro do meu lar, das minhas estruturas de casa 4, algo acadêmico, mas eu posso me tornar um acadêmico. Talvez seja um pouco mais complicado. Assim como para outra pessoa pode ser mais complicado tornar-se um esportista, assim como para outra pessoa pode ser mais complicado tornar-se um terapeuta, cada um tem a sua história e essa é a grande beleza dos mapas, é que eles são distintos e a gente pode ser o melhor dentro do nosso mapa astral. O mapa astral nos convida a nos conhecer e nos amar. Né? Quando a gente vai conhecendo e estudando astrologia, a gente começa, né, Dani, acho que você também, começa a estudar astrologia com alguns ranços, assim. Depois a gente vai perdendo o ranço de algum signo pelo meio do caminho, que não tem como ter. Você vai ter que passar por aquele, você vai ter que
continuar a roda, entender que todos fazem parte de uma grande questão, todos os signos, todos os planetas, todas as casas. E hoje a gente está falando das casas. Então a gente percorre as casas, né? Muito se fala também sobre um trajeto da vida, né, Dani, de amadurecer, começando na 1 até chegar na 12. Todos nós temos a 1, todos nós temos a 12, todos nós temos todas, algumas interceptadas ou não, aí tem que fazer o mapa para conhecer. Sim, exato, Juliano. É isso, então, eu concordo com o Juliano. Acho que a gente pode ficar por aqui, né? Tá ótimo, Dani. A gente sempre fala muito. Dar uns recadinhos pro pessoal. Boa, né? Assim, lembrando que hoje a gente tentou focar nas casas de terra, de trabalho, que é a 2, a 6 e a 10. Mas para isso a gente fala das casas análogas, né? Complementares, que são opostas delas, que são as casas de água, né? No caso, a casa 8, a casa 12 e a casa 4. Mas esse vídeo não era para falar dessas casas. A gente falou que tem que falar, mas a gente vai fazer, né? A gente vai fazer um depois da 4, da 8 e da 12. E aí a gente com certeza vai falar de novo também das 2, 6 e 10, né? Porque são as complementares opostas, entendeu? Mas não com foco objetivo, entende? Então, se vocês não entenderam muito bem o que a gente estava falando das casas complementares, da 2, 6 e 10, esperem o vídeo das casas de água, aguardem, né? Com e certeza. Aí a gente vai focar nelas. E aí vocês vão conseguir, né, entender melhor tudo isso que a gente está falando, pessoal, né? Porque dentro de 40, 50 minutos, 1 hora no máximo o vídeo, né? Não tem como a gente explicar tudo bem para vocês. Claro. Tá ficando bem interessante a nossa série, é legal ver o último, depois ver o próximo, entender essa questão dos elementos, entender essa questão das regências e principalmente, eu acho, gente, tirar o foco de que é um signo ou é um posicionamento, existe um todo, é isso que a gente quer trazer aqui, existe uma harmonia dentro do seu mapa astral e com o outro. Quando a gente começa a compreender isso, né, os valores começam a ficar um pouco mais subjetivos, mas eu acho que o valor do amor e da integração fica um pouco maior. Eu acho que isso que a gente quer trazer um pouco aqui para os vídeos, e esse entendimento, né, das casas, de como funciona. A Dani falou assim, nem todo mundo tem uma profissão em si. É tão legal entender essa beleza que o mapa propõe, que é a aceitação dos arquétipos, a aceitação das pessoas, a aceitação dos indivíduos e dos mapas em si, porque cada indivíduo é um mapa bem amplo, um universo, e disso a gente pode ficar dias falando, né, Dani? Só de um mapa, pegar o mapa aqui e botar na tela, a gente fica dias falando. Exato. Isso aí, Juliano, muito bom. Tá certo? Então dizer pro pessoal também que a gente vai fazer umas lives sobre as casas lá no Instagram, vamos tentar trazer pro YouTube, tomara que dê certo, mas também me sigam lá no Instagram para ir acompanhando, porque ó, nossa casa 6, nosso dia a dia, aí, ó, com certeza, é mais fácil de ser alimentado pelo Instagram, pelo menos no meu caso, tá, né? Ótimo. E aí fazer essa pontezinha. Reforça de novo sua rede social, Dani, deixa aí pro pessoal. É o astrologia_transpessoal. Essa é a minha rede. Se você quiser também deixar a sua, né, Juliano? Porque vai pro meu canal. Com certeza. É o Astral Guiando no Instagram. E aqui o Juliano se prende no YouTube também. Mas eu deixo nas descrições e a gente vai conversando por aqui. Obrigado, gente. Deixem suas dúvidas, né, nos canais que a gente coloca. Deixem nos comentários, a gente vai trazendo e trazendo novos vídeos através disso. Quer deixar mais alguma coisa, Dani? Não, é isso mesmo. Muito obrigada, pessoal. Deixem os comentários, perguntas, enfim, estamos disponíveis. Então, se estamos vendo no YouTube, deixa o like, compartilha com as pessoas que gostam de astrologia. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Obrigado, gente. Até a próxima. Até a próxima.